E agora nós passaremos para o momento da pregação, onde Deus falará conosco por meio da vida do pastor César, por meio da mensagem que ele irá pregar. Que nesta noite seja o nosso desejo, o desejo de todo aqui, ouvir a voz do Senhor e ser transformado pela palavra dele. Que Deus possa abençoar a vida do nosso pastor. Irmãos, hoje nós vamos estudar o texto da palavra. Bom, deixa eu explicar. Já iniciamos 2022, já festejamos, tudo certo, graças a Deus, estamos aqui. Então, vamos voltar para trabalhar, né? Chega de moleza, chega de festejo. Então, hoje nós vamos discutir o texto de Apocalipse. Voltamos para as cartas. Continuamos a nossa exposição aí nas cartas do Apocalipse. Dessa vez, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Carta à igreja de Sardes. Então, Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti para suplicar a Tua bênção e o Teu favor sobre nós. Mas agora, Senhor, nós tomamos Tua palavra e suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração, para que ao sairmos daqui, nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração transformado e, por causa dessa transformação já ocorrida em nós, nós compartilharmos destas verdades com aqueles que nos cercam. Nós queremos, ó Deus, a Tua bênção e queremos espalhar a Tua bênção por onde o Senhor nos colocar. Mas nós sabemos que somos limitados, nós somos pequenos, somos frágeis, e muitas das vezes nos distraímos com muita facilidade, e o inimigo das nossas almas tem usado tudo isso contra nós, para nos roubar a mensagem do Senhor do coração, e nós não queremos, ó Deus, que isso aconteça. Por isso pedimos que o Senhor guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, nos dê, Senhor, atenção à Tua palavra, nos dê, Senhor, foco naquilo que o Senhor ensina, ao mesmo tempo em que suplicamos que o Teu Espírito aplique isso em cada coração, na maneira direta das nossas necessidades, visando, Senhor, que cada um de nós progrida na fé e sejamos pessoas melhores e melhores pregadores da Tua mensagem de salvação. Por isso, Senhor, fala conosco,
nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom, ok. Uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Obrigado. Agora sim, renovado, com a bateria renovada. A igreja de Sardes, quando o Senhor escreve sua carta, detecta nela uma situação muito estranha, e não que seja de fato estranho se a gente trabalhasse e fôssemos acostumados com as questões clínicas, com as questões médicas. Porque existe uma espécie existe uma doença que é conhecida vulgarmente como morte clínica, que é uma doença que algumas pessoas têm, que as deixam como mortas, e até mesmo alguns médicos diagnosticam a morte daquela pessoa, mas na verdade ela está viva. E depois de algum tempo ela desperta, né? O corpo que estava inerte se desperta, e muitas das vezes pode ser tarde demais. Já passou algumas vezes filmado, não sei se vocês têm essa curiosidade, as pessoas acordando ou sendo despertadas no necrotério. Às vezes descobrem que ela despertou quando vão fazer a exumação do corpo, porque a pessoa acabou se virando e arranhando o caixão, coisas desse tipo assim. E é uma coisa terrível. Eu fico imaginando a pessoa que tem esse tipo de doença tem que pedir para aguardar uns 15 dias antes de enterrar, né? Para ter certeza de que não vai acontecer. O interessante é que o que o Senhor Jesus está dizendo de Sardes é o contrário disso. Porque nesse caso, as pessoas parecem que estão mortas, mas estão vivas. E no caso de Sardes, o Senhor diagnostica, quando analisa, ele diz o contrário. Ela parece que está viva, mas está morta. Ela tem uma aparência toda de que é uma igreja pujante, mas na verdade não é. E é uma situação bastante complicada, porque parece que a igreja, nossa igreja irmã lá na cidade de Sardes, estava sofrendo de uma espécie de antipiedade. Nós não temos muitas informações sobre isso, mas algumas nós temos aqui nesta carta. Sardes era uma cidade que ficava localizada numa colina quase inacessível, junto ao vale de Humus, lá na Ásia Menor, na verdade. No século VI a.C., ela se tornou a capital da Lídia, e depois um centro comercial do Império Persa, uma cidade muito importante. Era uma cidade muito bem fortificada, com indústria de lã e de tinturaria. Seu povo era extremamente arrogante e autoconfiante, e eles eram conhecidos por sua maneira luxuosa e dissoluta de vida. Por causa da sua autoconfiança, achando que nunca ninguém conseguiria chegar lá em Sardes e dominá-la, eles foram vencidos 2 vezes, uma em 549 e outra em 218 a.C. Porque relaxaram.
E acho que isso acontece até hoje, quando a gente acha que estamos seguros, e aí é aí que acontece a coisa. E eles eram devotos, a padroeira da cidade era uma deusa das religiões de mistério, chamada Cibele. Ela era tida como a deusa da vida. Ela dava vida aos mortos. Então, diante de tudo isso, surge uma igreja cristã nesta cidade. E os irmãos se reúnem e começam a adorar o Senhor, estudar sua palavra, talvez escola dominical, cultos vespertinos, reuniões de oração, e começam a desenvolver a vida cristã ali nessa cidade. Porém, em algum momento, essa igreja começa a implodir. Essa igreja começa a perder o vigor. Essa igreja começa a se deixar levar pela sociedade e pelas coisas desta cidade, ainda que prestassem culto, ainda que continuassem indo nas escolas dominicais, ainda que fizessem reuniões de oração, eles não tinham vida. E é por isso que o Senhor então escreve sua carta a esta cidade, servindo de exemplo para todas as outras igrejas das outras cidades, até mesmo aqui em Vila Buenos Aires, em São Paulo. A primeira coisa que a gente percebe, o Senhor diz claramente, é que essa igreja era uma igreja que era semiviva. Ela não estava completamente morta, mas não estava viva, assim, plenamente viva. Então ela era meio que zumbi, meio uma igreja semiviva. E por que isso? Há destaque aqui de 3 coisas interessantes. O versículo 1 diz que ela tinha uma falsa aparência. E essa questão de parecer viva, estar morta, parece ser uma referência ao contrário daquilo que a deusa Cibele prometia para aqueles que a adoravam, dizendo que ela daria vida, mesmo que eles estivessem mortos, eles sofressem algum tipo de acidente ou algum tipo de problemas físicos, eles morressem, a deusa concederia uma outra oportunidade, uma nova vida para aquelas pessoas. E o Senhor diz que para quem mora naquela cidade, que talvez carregue dentro do seu coração esse conceito, mesmo vindo para a igreja, carregando esse conceito, ele diz o contrário. Vocês estão vivendo de aparência. Vocês têm uma fachada de uma igreja verdadeira, uma igreja viva, mas o coração de vocês já parou de bater. Vocês tinham fama de que era uma igreja firme, forte, mas na verdade hoje não é assim. Talvez tenha sido no passado, né? A gente não tem... A fama normalmente é fruto de alguma coisa que aconteceu, mas hoje o Senhor Jesus diz, não. É interessante como muitas das vezes a gente vive do passado. Como a gente gosta de recordar as nossas vitórias. Fazem 30 anos que aconteceu isso. E você ainda lembra, mas quando eu tinha... Nunca mais aconteceu. E a gente gosta de falar das nossas vitórias, e a gente tem que voltar 30 anos, porque depois de 30 anos, não tivemos mais vitória nenhuma. Foi só derrota, 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 derrota. E ao invés de nós assumirmos isso e mudarmos, nós queremos voltar ao passado. E viver de história não faz bem. Porque não dá forças. A gente não se sente desafiado. Muitas vezes, e há relatos disso, de que pessoas que foram um dia ricas
e por alguma razão, confisco, roubos, má administração, perderam essa condição financeira, ainda querem parecer que são ricas. E às vezes, Deus me livre, elas dizem, né? Deus me livre de ir numa liquidação. Mas ele só tem o dinheiro para liquidação. Então o que ele faz? Ele pede para outra pessoa comprar para ele, para que ele não seja visto na liquidação. Para manter o status, para manter aquela fama, para manter aquela situação que não existe mais. E isso só nos leva a piorar. A piorar. Quantas pessoas ricas agora estão usando produtos pirateados? Para parecer que ainda tem o Rolex. O Rolex é aquele super leve, né? Que só tem a casquinha de Rolex e escrito Rolex com H. Mas por quê? Porque quer manter as aparências e não aceita a situação e não vive essa nova situação e tenta reconstruir. Espiritualmente é da mesma maneira. Muita gente, porque um dia, porque ocupou cargos, porque foi condecorado, porque e agora não faz mais nada, não age mais nada, mas quer manter aquele status. O Senhor consegue enxergar o nosso coração. Talvez as outras pessoas não consigam, mas o Senhor, com 7 espíritos, consegue enxergar o nosso coração. A segunda razão que levou essa igreja a ser uma igreja semiviva é a falta da vigilância, versículo 2. O texto diz que eles foram de alguma maneira contaminados por uma espécie de uma fraqueza mortal. Por isso ele diz, fortifica-te, né? Porque eles estão fracos. A palavra usada aqui é uma fraqueza que não deixa a gente ficar de pé. Sabe quando você está com suas forças totalmente esgotadas, aquele tipo de doença que você acaba perdendo suas forças? É esse tipo de coisa aqui. E quando eu penso nisso, eu já tive várias doenças sazonais, mas nenhuma judiou tanto de mim, nem o Covid judiou tanto de mim quanto a dengue. Quando eu tive dengue, eu sofri. Essa eu lembro muito bem. Eu estava do lado do copo de água, eu tinha que tomar remédio de hora em hora, nos determinados horários lá, o copo aqui do lado, e eu ficava olhando para o copo falando assim, sério que eu vou ter que levar minha mão lá e pegar o copo? Sério que eu vou ter que fazer isso? Porque sem forças, além da dor, sem forças. Me parece, quando eu leio esse tipo essa palavra, eu me recordo disso, que às vezes as nossas forças se esgotam, estamos fracos, mas não é por causa de muito exercício, não é esse tipo, é por causa de uma doença, alguma coisa que roubou de nós a nossa força. O Senhor reclama deles que eles não são íntegros. E sabe o que essa palavra significa? Essa palavra é que eles não estão inteiros, eles não estão completos, entregues totalmente. E parece ser exatamente esse o ponto aqui desta igreja. Eles não estão com suas vidas totalmente entregues nas mãos do Senhor. Talvez querendo viver uma vida dupla, né? Um pouco de fé, mas também vou na igreja e no domingo, mas também vou fazer minha fezinha por aqui, vou dar meu jeitinho por ali. Parece que eles não estão entregues ao Senhor. E sabe, não adianta você fazer esse tipo de coisa. Pensa nisso, que integridade é conseguir chegar do outro lado. É mais ou menos como se você tivesse um abismo de 10 metros. Não adianta você pular 9,5 metros, 9 metros e 45 centímetros.
9,90 metros. Não adianta nada, você vai cair no buraco. Integridade é conseguir pular para o outro lado. Se você não for íntegro, você cai. E o que parece que os nossos irmãos lá, exatamente isso que eles estavam não sendo. Eles não estavam completos na obra do Senhor. A vida espiritual deles não era plena. Não estavam totalmente devotados a Deus. Eles não guardavam aquilo que eles tinham recebido, que eles aprendiam. Talvez frequentando todo domingo a escola dominical, talvez frequentando todo domingo o culto, eles ouviam as pregações, saíam de lá e faziam diferente. Não retinham aquelas informações, não aplicavam aquilo nas suas vidas. E quantas vezes nós ouvimos sermões tão bonitos, tão profundos, e nós dizemos para nós mesmos, que gostoso, mas as nossas vidas continuam do mesmo jeito. A gente não mexe em nada. Às vezes nós somos repreendidos pela palavra de Deus quanto aos nossos negócios, e nós dizemos, é verdade, um cristão precisa ser íntegro, é verdade, eu tenho que ser honesto, é verdade. E aí quando na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós continuamos do mesmo jeito, sendo desonestos, não sendo íntegros, não fazendo as coisas de forma lícita, e não adianta nada. Esquecer dos princípios da palavra do Senhor é arriscar-se a cometer os mesmos erros toda vez. É por isso que nós aprendemos. É por isso que nós lemos as Escrituras. Não é um ritual. Não é para dar sorte. Tem gente que acha que tem que ler um versículo bíblico para dar sorte para o dia. Tem gente que acha que tem que deixar a Bíblia aberta, virada para a porta de entrada, no Salmo 91, que é para impedir que o capeta entre. Deve entrar pela porta, pelo jeito, né? Acho que ele deve tocar campainha, né? Limpar o pé na hora de entrar. Não faz sentido nenhum. Mas tem gente que diz assim. Parece que nós começamos a incorporar na fé cristã vários elementos não cristãos. E a gente dá uma invernizada na coisa para parecer que é cristão. Mas a gente não está inteiro envolvido, crendo. Muitas das vezes nós somos ensinados a esperar em Deus. E o pastor ou o pregador diz, confie em Deus. E você diz, eu confio. Eu confio, eu confio, eu confio. Na segunda-feira você já esqueceu disso. E você vai fazer as coisas do seu jeito. Algumas das vezes nós oramos pelos nossos filhos, que são a nossa riqueza. Eu duvido que tenha um pai e uma mãe que não olhem para os seus filhos e diga, esse menino, essa menina, é o brilho dos meus olhos, é o sol da minha praia, né? E aí os filhos vão crescendo e vão tomando decisões, e a gente começa, Senhor, tem misericórdia, guarda, Senhor, livra, Senhor Deus, traz, Deus, abençoa, Deus, e a gente começa a orar, mas na verdade a gente está morrendo de medo de que os nossos filhos, que nós consagramos a Deus, e nós dedicamos a Deus, não sigam os seus caminhos, como se você pudesse fazer alguma coisa para impedir. Não pode. Não pode.
A única coisa que você pode fazer é clamar ao Senhor mesmo, mas esperar em Deus. O pacto é para nós e para os nossos filhos. Você tem que crer, meu irmão. Senão nem batiza teu filho. Se você não crê nisso, não batiza. Mas se você acredita que Deus fez uma aliança com você, e é para você e para sua família, então batize pela fé e creia. Durante os 50 anos de vida dele, que você acompanhar, né? Porque talvez depois disso fica difícil para você acompanhar. Mas creia, o Senhor é o dono da vida deles. É integridade. É completo, é pular de cabeça na coisa, na fé. Às vezes é a hora do nosso emprego. Quantos cristãos vão fazer entrevista de emprego morrendo de medo de que não vai passar? Como assim? Sai de casa e diz: Senhor, me abençoa que eu vou fazer um teste, e o Senhor sabe que eu preciso desse emprego, ou pelo menos não preciso, mas eu quero esse emprego, mudar de área, mudar para a minha profissão, me abençoa. Mas a gente vai com medo de não passar. Você não acabou de orar? Ele não é o dono da tua vida? Ele não vai preparar o melhor para você? Vai confiante, meu irmão. Vai com fé. Vai de cabeça. Completamente dependente do Senhor. Se for a vontade do Senhor, será seu. Se só tiver uma vaga, e não sei quantos inscritos para disputar aquela vaga, lembre-se, você só precisa de uma. O problema é se tiver meia vaga, aí é um problema, mas se tiver uma vaga, vá confiante. O Senhor está contigo, e Ele abrirá a porta, ou fechará a porta, de acordo com a sua vontade. Mas é viver a fé. É viver a fé. E a terceira coisa que levou essa igreja a ter uma vida, uma semivida, né? Ser uma igreja mais ou menos viva, está no versículo 4, que essa contaminação pecaminosa, que faz uma alusão aí, provavelmente é uma alusão às tinturarias que tinham na cidade. E o Senhor Jesus faz um jogo de palavras, usando aqui a questão da roupa branca, não suja, não manchada, não cheias de nódoas. Ele diz que haviam poucas, mas na verdade pouquíssimas pessoas, muito poucas pessoas que não se contaminaram com aquele tipo de vida que a igreja de Sardes estava vivendo. É isso que estava mantendo aquela igreja viva ainda. Essas pouquíssimas pessoas, elas estavam lá piedosamente, talvez enfrentando até o antagonismo dos seus próprios irmãos na fé. Talvez eles estavam sendo conhecidos como os chatos da igreja, como os coroinhas, os carolas da igreja. E eles que queriam viver piedosamente, eles que queriam estar integrados completamente na fé, dentro da igreja, composta para isso, para alimentar a nossa fé, eram poucas pessoas. Como pode? E aí, o Senhor faz um jogo de palavras falando das manchas, né? Se referindo aos pecados.
das pessoas. É como se cada pecado nosso aparecesse mais na roupa branca. Então, é claro que uma mancha, se você... Fica a dica aí, né? Se você tiver algum tipo de mancha na sua roupa, e se a roupa for branca, pode ter certeza que vai aparecer. Por isso as pessoas, quando tem esse, eles pintam a roupa. E aí fica mais difícil da gente perceber, mas a ideia é esconder a mancha e não tirá-la. O que o Senhor Jesus está propondo é tirar a mancha, é ter uma vestidura realmente branca, é ter uma vida realmente limpa, é ter uma vida piedosa realmente, e não esconder, e não fazer de conta, e não fechar os olhos ou fazer um bordado em torno da mancha para disfarçar. Sabe, eu acho que muitas das vezes nós preferimos pintar a roupa. Acho que muitas das vezes a gente prefere, em vez de ter uma mudança de vida, em vez da gente lutar conosco e com a sociedade para sermos reconhecidos como filhos e filhas de Deus, que vivem piedosamente, crendo naquilo que a palavra de Deus nos ensina, é mais fácil a gente se adaptar. Então, é claro, é só não falar de pecado. Pastor, já está falando muito de pecado. Fala aí como a gente é bonito. Fala aí. E, puxa, eu gosto tanto de ouvir que eu vou para o céu. É tão bom ouvir. Quando começa a falar que eu sou pecador, que eu dependo, é mais fácil a gente adaptar. É mais fácil a gente ter talismãs, que voltou à moda, né? Vocês sabem agora que nas igrejas evangélicas agora tem, tudo tem um jeitinho para você se ver livre do seu pecado. Você não precisa mais ler as Escrituras. É só você passar aqui por R$ 9,90, nós fazemos para você um anelzinho santo. Você coloca ali, a hora que você coloca aquele anel, o Espírito Santo perdoa todos os seus pecados. E aí as pessoas dizem, amém, eu quero 2. Mas para que 2? Mas eu quero... É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente terceirizar a nossa piedade. A gente combina com as pessoas de que elas serão piedosas. Então o nosso pastor tem que fazer oração, tem que ler as Escrituras, o seminarista também, tá? O seminarista também tem que fazer isso, tem que estudar, tem que ir lá participar da reunião de oração. E nós não. A gente está terceirizando. É muito mais fácil. Ou seja, a gente quer continuar vivendo a nossa vida de pecados, de desinteresse, uma vida mundana, mas queremos as bênçãos prometidas para os fiéis, para os que temem ao Senhor. Nós queremos ter certeza de salvação e aproveitar tudo que o mundo oferece para a gente. A gente não quer ouvir não de ninguém, nem de Deus. Eu quero fazer tudo o que meu coração pedir. E ainda quero ir para Deus. E quero ser abençoado. E quero ser alguém reconhecido pelas igrejas como piedoso, fiel, servo, serva de Deus. E a gente está muito preocupado com o que as pessoas estão dizendo, vendo, e não preocupados com o que Deus pensa de nós. Por
porque a gente pode disfarçar. Às vezes a gente até consegue fazer um bordadinho bonitinho em torno do nosso pecado. E disfarça bem. Nossa, que original. Que bordado bonito que você fez aí. É original, né? Assim, no fundo é meio uma cor diferente e tal. É uma mancha. O que o Senhor está propondo é uma vida limpa. Se para essas poucas pessoas era possível, por que para as outras não era? Se para essas dava, apesar da sociedade, apesar dos conflitos, apesar dos problemas, por que para as outras não dava? Pois é, o Senhor enxergou. O Senhor viu que aquela igreja não estava sendo igreja de verdade. Só esses irmãos que estavam. E é por isso ainda que ela estava semi-viva. Sabe, amados irmãos, eu fico pensando que diante de uma doença como essa que a gente falou, né, de uma morte clínica, diagnosticada por Jesus, no caso aqui de uma vida clínica, né? No caso de Sardes, de uma vida clínica, causada principalmente por causa dessa falsa aparência, dessa falta de vigilância, dessa contaminação pecaminosa. E o único remédio apresentado pelo Senhor Jesus é arrependimento. Não tem outro jeito. A única forma de Sardes sair da condição de semiviva para viva era se a igreja se arrependesse. Mas sabe, a gente perdeu o conceito de arrependimento. Tem pessoas, e meu pai contava que quando ele era jovem, ele mesmo casado, né, mesmo com filhos, eu não tinha nascido ainda, mas minhas irmãs já tinham nascido. Quando chegava na época do carnaval, agora estamos nos aproximando aí de fevereiro, né? Não sei se o carnaval vai ser em fevereiro esse ano, mas de qualquer maneira, na época do carnaval, meu pai saía de casa na sexta-feira à noite. E só voltava na terça-feira à noite. Ninguém sabia onde ele andava. Ele fala que nem ele sabia. Que ele começava a beber na sexta-feira e só parava na terça-feira à noite. Eles iam de bar em bar, de festa em festa, de trio elétrico em trio elétrico, até terça-feira à noite. Por quê? Porque na quarta-feira, eles iam para a igreja arrependidos. E fazia todo o ritual de arrependimento. Fazia carinha de triste, ficava ali olhando para o chão. Mas quando terminava a cerimônia, eles não conversavam sobre arrependimento. Eles conversavam: você viu? Cara, foi sensacional. Eu passei 3 dias na farra. E eu fiz isso, eu fiz aquilo. E durante o ano inteiro, ele contava das aventuras que teve naqueles 3 ou 4 dias. Isso não é arrependimento. Eu vejo muitos cristãos que saem da igreja no domingo, mas durante a semana inteira posta fotos, fazendo coisas, dizendo coisas que não tem nada a ver com a fé, se gabando de coisas que são contrários à sua fé. Isto não é arrependimento. Porque arrependimento significa uma mudança na mentalidade, uma mudança na forma de viver.
se eu estava fazendo alguma coisa que desagradava a Jesus, quando eu me arrependo, eu mudo. Eu não quero mais fazer aquilo, porque eu concordo com ele que aquilo faz mal, me afasta dele. Isso é arrependimento. Não é tapar o sol com a peneira, não é fazer um teatro de arrependimento, mas é uma mudança de vida. O único remédio é o arrependimento. Eu fico pensando ao ler esta carta pequena, né? São 6 versículos apenas, que aquela igreja foi contaminada. E como a gente está vivendo essa onda já há 2 anos de pandemia, com medo de contaminação, é álcool, é máscara, é distanciamento, e a gente tem que ficar isolado, e a gente está entendendo muito bem, porque se você descuidou um pouquinho, você é contaminado. É só você piscar. Eu li no jornal alguns meses atrás que uma família ficou não sei quantos meses sem contato com ninguém. E aí, num determinado momento, eles pediram uma comida pelo telefone. E o entregador foi lá e entregou a comida para eles. E ao que tudo indica, né, a conclusão que eles chegaram é que o entregador, ou alguém que preparou a comida, estava com Covid. E passou para a família, e a mulher, a senhora lá da família, acabou falecendo. Tão seguro, tão guardado, tão isso, tão aquilo, um descuido. Eu fico pensando que nessas disciplinas espirituais também acontece a mesma coisa. A gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra, a gente estuda em casa, a gente faz as nossas devocionais, faz o nosso culto, participamos das reuniões de oração e tal, mas às vezes é a letra de uma música que a gente ouve. Às vezes é um testemunho de alguém que é de outro segmento e que não tem o mesmo tipo de fé que a gente. Às vezes é uma pregação televisiva ou radiofônica que nós ouvimos e que nos abala. E a gente começa a pensar de uma determinada maneira que luta contra nós. Eu tenho que falar de uma coisa que está acontecendo e eu preciso compartilhar isso com os irmãos. Os nossos irmãos no passado, os nossos irmãos apóstolos e discípulos dos apóstolos, os pais da igreja, lutaram muito para deixarmos de sermos judeus e as coisas judaizantes, para que nossa fé fosse livre. Se você era judeu convertido, ok, você vai continuar da sua maneira. Mas se você é um grego, um cita, um romano, você vai viver a sua fé com aquilo que a palavra de Deus prescreve, sem os rituais todos. Mas hoje em dia, as igrejas evangélicas estão judaizando tudo de novo. Os pastores estão usando quepá, estolas. E a gente acha lindo. Oh, fica tão bonito. Oh, dá um ar de consagração. E dá mesmo, eu acho também. Fica. E aí os pastores, sabendo disso, até mudou a voz, né? Meus irmãos. Parece fantasma. Acho que fantasma não fala assim, nunca ouvi. Mas aí você fica... É um homem de Deus, eu vou lá para ele orar por mim.
põe a mão aqui na arca, põe a mão aqui na arca. Que arca? O cara fez ali na esquina. E não é de ouro, ele pintou. Color Jean. A gente vai lá colocar a mão na arca. Sentir o poder. Tem igreja que faz um arco aqui na frente. E diz, passe pelo arco e todos os seus problemas vão ser. E a gente, primeiro da fila. Não é assim. A fé é para ser vivida todo dia. Todo dia. Independente da situação. Mas é para ser vivida. Com integridade. Com profundidade. Num relacionamento verdadeiro com o Senhor. Sem muleta. Sem atalho. O Senhor nos chamou para que a gente pudesse estar perto dEle e dar um bom testemunho do que é estar perto de Deus. Uma vida santa. Não fica pensando lá atrás, lá no passado, quando um dia você... Não, é hoje. Ele está falando de hoje. Uma vida com Deus hoje. E esse é o desafio que a carta de Sardes traz para a gente também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero desafiar você, meu irmão. Eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim também. Para nós sermos santos. Numa sociedade pós-moderna, descrente, uma sociedade que sempre coloca tecnologia e ciência em primeiro lugar. Eu estou chamando você para juntos nós vivermos a fé. Aproveitando tudo que o Senhor nos deu e nós usarmos isso a nosso favor, mas rejeitarmos tudo aquilo que Ele proibiu para o nosso bem, para vivermos perto de Jesus, para quando as pessoas olharem para nós, possam ver vida. Mas quando Deus olhar para nós, Ele veja a vida também. Vamos orar. Santo Deus, nós precisamos da Tua graça. Nós acabamos nos acostumando muitas vezes com as coisas deste mundo, com o jeito fácil de viver, de sermos chamados cristãos, mas levando uma vida bem aquém daquilo que o Senhor deseja para nós. Mas nós não queremos mais isso, não queremos, ó Deus. Nós queremos viver para a Tua glória. Cada decisão nossa, em cada dia, nós queremos que o Senhor se agrade. Por isso pedimos forças e sabedoria para não cairmos nas ciladas do inimigo e não desistirmos de viver a fé. Pelo contrário, nós queremos ter vida verdadeira todo dia. E que o arrependimento faça parte do nosso vocabulário. Que haja uma mudança de vida dia a dia, para que nós nos parecemos dia a dia mais com Jesus. Derrama graça sobre a Tua igreja. Dá-nos viver a fé hoje. Nesse mundo pós-moderno, nesse mundo de confusão, dá-nos uma fé não ancorada em pessoas
não ancorada em muletas, em conceitos que não estejam na tua palavra. Mas, ó Deus, o que está na tua palavra, dá-nos a bênção de viver. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude, amados.